A graça e a paz do nosso Senhor e eterno Salvador, Yahshua, Yeshua, o Cristo, Filho do Eterno, Filho do Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o nosso glorioso Adonai, Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, louvado seja o Senhor. O Evangelho pregado como ele é. Isaías, capítulo 42 e o versículo 8, que está escrito: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem ou a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Louvado seja o Senhor. Notou bem a palavra do Senhor? Eu sou o Senhor, Isaías capítulo 8. Este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Este é o verdadeiro Evangelho, o Deus vivo. Crê no Deus vivo invisível. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos lá para louvado seja Deus. Mateus, capítulo 3, acerca do verdadeiro batismo. Existem muitos batismos, muitas fés, mas um só batismo é verdadeiro, uma só fé é verdadeira, um só Deus é verdadeiro, um só evangelho é verdadeiro. Podem pregar diversos evangelhos diferentes aí, mas um só é verdadeiro, porque o homem ele pode fazer o que ele quiser, mas naquele grande dia ele vai prestar conta diante de Deus e ele vai dar conta de tudo que ele está fazendo, se ele está pregando o evangelho de Cristo como ele é, ou se ele está pregando de qualquer jeito, não é? Mateus capítulo 3, versículo 13, o batismo de Jesus, o batismo do nosso Salvador Yahshua, o Mashiach Yeshua. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizou Jesus, no versículo 16. Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz, no versículo 17, dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o Senhor. Essa é a palavra do Deus vivo, aleluia, a palavra verdadeira do Deus vivo, o verdadeiro batismo, louvado seja Deus, aleluia. Vamos agora para Filipenses capítulo 1 e o versículo 15 em diante, que diz assim: Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Versículo 16 de Filipenses capítulo 1. Estes por amor, sabendo que estou incumbido, ou seja, que foi enviado da defesa do Evangelho. Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insensamente, julgando suscitar tribulações, as minhas cadeias. Versículo 18 de Filipenses 1. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijo, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ou seja, vai
vai trazer a libertação, né? Não só para Paulo na época, mas para a igreja. Vamos lá, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o Senhor Deus vivo, Todo-Poderoso, para a glória do nome dele. Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Aleluia. Este é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro batismo, não é? Aqui o apóstolo Paulo, né, cheio do Espírito Santo de Deus, nos explicando sobre o que é o evangelho, o que é o verdadeiro batismo, o que é a palavra de Deus, não é? Então Deus é fiel e Deus é forte com a sua palavra, ele não nos deixa ninguém confundido. Em Romanos capítulo 10 diz assim, e o versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, a justiça de Deus, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invoca. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 13 de Romanos 10, 14 e 15 para fechar. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerem? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Portanto, estou aqui pregando. Louvado seja o Senhor. Aqui tem quem pregue a verdade, né? Versículo 15. E como pregarão, se não forem enviados? Estou sendo enviado pelos meios da plataforma também para você ouvir a palavra. Aleluia. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Em outras versões, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Portanto, com esses tópicos lidos, com esses tópicos em que preguei aqui para vocês, de Isaías 8, Isaías versículo 8, Isaías 42, versículo 8, de Mateus em diante, Mateus capítulo 3, o batismo de Jesus Cristo, do nosso Mashiach Yeshua, não é? Com Filipenses 1, do versículo 15 em diante, com Romanos 10, do versículo 9 em diante, está mostrando claramente como que você ainda que não conhece o Evangelho, e você que conhece, tome posse a praticar mais ainda, mas principalmente você que não conhece o verdadeiro Evangelho, como que tem que fazer? Então é preciso conhecer a palavra, é preciso conhecer as Escrituras, é preciso verdadeiramente conhecer e entender quem prega o verdadeiro Evangelho, quem prega o Evangelho como ele é. Porque há muitos que pregam vários tipos de Evangelho, várias formas de Evangelho, mas não prega como ele é. Há muitos que pegam o Evangelho e manipulam a palavra do Evangelho para pregar para você. Isso é permitido perante Deus. Porém, eles irão prestar conta porque estão pregando e ministrando de forma errada. Mas o Evangelho consiste em você seguir, conhecer a Deus, conhecer as Escrituras, em você conhecer a palavra de Deus como ela é. Mas como você vai conhecer a palavra de Deus se você ainda não tem o Espírito de Deus? Para você ter o Espírito de Deus, é necessário que alguém pregue a palavra de Deus verdadeiro, o verdadeiro Evangelho como ele é para você, e você crer e confiar, ler a palavra, orar, jejuar, buscar, conhecer a palavra verdadeiramente, e ser batizado por submersão, ser submergido na água. Não é o batismo com um bocadinho de água jogado em cima da sua cabeça ou da sua cara, quando era neném. Não! Isso aí está totalmente fora da Bíblia, fora do contexto do Senhor.
Isso aí está totalmente impuro. É o verdadeiro batismo, é você conhecer o Evangelho, se arrepender de todos os seus pecados, receber Jesus Cristo, receber o Mashiach Yeshua, o Filho do Eterno, como seu Salvador. Como seu Salvador. E aí você se batiza ali nas águas, colocando debaixo das águas a velha criatura, o velho ser, que outrora matava, roubava, se prostituía, mentia, falava palavrões, era falso, enganador. É isso. E ser uma nova criatura em Cristo, senão jamais você, ou vocês, que ainda não receberam, irão para o reino de Deus, herdarão o reino dos céus. Da mesma forma, para aqueles que estão obedientes, que obedecem e que são novas criaturas, se voltar para trás, a fazer tudo o que fazia antes, a pecar tudo de novo, também jamais entrará no reino de Deus. O reino de Deus é para os arrependidos de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e que realmente reconheceram e praticam e receberam Jesus Cristo, Mashiach, como o único Salvador da sua alma, da sua vida. E está aqui na terra batalhando, vencendo todas as coisas, para quando chegar naquele grande dia, ir para o reino eterno. Ou se assim morrer, não importa qual seja a sua morte física. Se está na presença de Deus, obedecendo a Deus, será salvo, porque é o que diz a palavra. Mas enquanto não chegar a hora do arrebatamento da igreja, os que receberam, servir ao Senhor com obediência, vencendo todas as coisas. E vocês ainda que não receberam o verdadeiro evangelho, que é esta palavra que eu estou pregando, receba aí onde você está. Jesus Cristo como teu Salvador, o Mashiach, o glorioso Yahushua, o Filho do Eterno, o glorioso Filho do Eterno, Adonai, o Criador dos céus e da terra, como seu Salvador. E muitos dizem que a Bíblia foi escrita por homens. Sim, homens cheios do Espírito Santo de Deus, foram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Eu duvido